Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo trocando aquela ideia sobre as sinopses de mangá enviadas por vocês. Se você tem vontade de ter a sua sinopse analisada aqui, é só dar um confere aqui na descrição desse vídeo, porque lá tem um link, para um vídeo aqui do canal onde eu ensino você a montar a sua sinopse de uma maneira muito legal e que, você pode enviar aqui pra mim, e lá naquele vídeo também eu mostro como que você faz para enviar a sua sinopse, a ideia do seu mangá para aparecer aqui nesse quadro. E aproveitando que você vai estar na descrição, você vai ver um link muito maneiro ali no começo da descrição, que é o link da Cuponomia, parceira aqui do canal. A Cuponomia é uma plataforma que agrega cupons de desconto e cashback ali nas suas compras online, Hoje em dia a gente só compra online basicamente, eu não sei você, mas pelo menos eu raramente vou em algum lugar físico para comprar alguma coisa, eu faço praticamente todas as minhas compras online, mesmo compra de mercado ultimamente eu tenho feito online também. E a Cuponomia, ela junta vários cupons de desconto e cashback em mais de 2.000 lojas que são parceiras da Cuponomia. Muito provavelmente várias lojas aí que você faz suas compras online já são parceiras da Cuponomia e você poderia estar economizando nas compras que você faz nelas, seja, como eu disse, através dos cupons de desconto ou seja através do cashback, que é você receber uma porcentagem ali do valor da sua compra de volta na sua conta da Cuponomia, e você pode sacar esse dinheiro. Então não é um dinheiro que vai servir só como bônus ou algo do tipo, como desconto numa outra compra, não. Você pode juntar ali a partir de R$20 e sacar esse dinheiro para sua conta bancária para poder usar onde você quiser. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para você na prática como é que funciona. Por exemplo, eu vou completar aqui a minha compra no AliExpress, Tô comprando isso aqui porque minha esposa vive perdendo as chaves dela, então um chaveiro rastreador. E aí, com a extensão da Cuponomia aqui, eu consigo ativar e receber aqui, 2,1% de cashback nessa compra aqui no AliExpress. E aí, aqui na própria extensão também, depois aqui, eu consigo testar alguns cupons de desconto, Ele testa automaticamente, então não preciso ficar copiando, colando, nem fazendo nada. Ele já viu que não tem nenhum cupom de desconto que sirva para essa compra, então beleza, vai continuar só com o cashback mesmo. E aí eu posso finalizar a minha compra aqui. E tudo certo, deu aqui compra concluída. E se cadastrando pelo meu link que está aqui na descrição, você recebe já R$5 de cashback na sua primeira conta, se cadastrando aqui pelo link, além, claro, de ajudar o canal para a gente continuar com essa parceria aqui, que está apoiando e ajudando demais a continuar fazendo aqui os vídeos de sinopse para vocês. E a gente vai começar esse vídeo aqui analisando uma sinopse de membro, que é o padrão que a gente faz aqui, Todo vídeo a gente analisa uma sinopse enviada por um membro do canal. Para se tornar membro, é só clicar no Seja Membro aqui embaixo. A partir de R$3 por mês você ajuda o canal aqui a continuar tendo vídeo e tem a sua sinopse analisada antes. E depois dessa sinopse de membro, a gente vai analisar a sinopse da nossa lista padrão aí que você pode enviar. Lembrando aqui do vídeo que tem na descrição ensinando como que você faz para participar aqui do quadro de análise de sinopse. Ok, dados todos os recados, vamos começar com a nossa primeira sinopse, que o nome é Racing War, ou Corrida na Guerra, ou algo desse tipo. Um homem militar chamado Leonardo, mestiço de americana e brasileira, tem uma raça chamada dragão medieval. Apenas 15 a 25% da população mundial tem uma raça, como Leonardo. Macaco ou cavalo. Como leopardo, macaco ou cavalo, tá? Que o nome do personagem é Leonardo, ele tava leopardo e aí eu confundi, mas fui eu que li errado. Tem uma raça como leopardo, macaco ou cavalo, e ele tem a dragão medieval. Ele tem uma missão de derrotar um líder de uma gangue terrorista chamado Kazoku Taiyo, que é da raça dragão ancestral. Ele vai dos Estados Unidos até o Japão derrotar ele com um grupo de combate. Isso daí é onde que eu tirei grande ali. Enfim, então vamos lá. O que a gente sabe aqui, quais são as informações que a gente reuniu a partir dessa sinopse? A gente tem um personagem que ele é militar e que ele tem uma missão de derrotar um líder terrorista que está no Japão, que está foragido no Japão ou algo do tipo. Não sei se o Leonardo ele é americano, ele tá, assim, a nacionalidade dele, o país que enviou ele para o Japão é o Brasil ou os Estados Unidos, já que ele é mestiço de americano com mãe brasileira, ao que tudo indica aqui. E aí tem essa questão das raças. Imagino que essas raças aí elas têm alguma coisa relacionada a dar algum tipo de poder ou habilidade ali para a pessoa, E aí 15 a 25%. 25% é bastante, 15% eu acho que
é um número mais ok ali para você ter bastante personagem ainda aparecendo com isso e tal. 25 eu acho um pouco exagero. Eu colocaria talvez 15 e tal, 15 a 20% da população ali para dar uma margem de que sim, eles são um pouco especiais, apesar de que, pelo que eu entendi, você tem ali as raças que são animais comuns e você tem essas raças místicas, né? Tipo, dragão medieval, dragão ancestral ou algo do tipo. É, então, eu acredito que o Leonardo e o tal do Kazoku, que é família em japonês, por sinal, Kazoku, é, são raças especiais mesmo dentre o lance de já ser especial por ter uma raça. Não sei quais são os poderes que são atrelados a essas raças e como que essas raças vêm, se é só uma coisa tipo aleatória, nasce um bebê e esse bebê tem uma raça de algum animal e tal, se isso tem alguma indicação física ali ou como que funciona. Acho interessante o autor desenvolver um pouco melhor como que isso funciona. Não que você precise explicar nos mínimos detalhes genéticos ou algo do tipo, mas só ter uma breve ideia ali para que fique claro para o leitor, tipo, essa pessoa tem esse traço, tem essa raça porque ele tem esse traço tal. Então, sei lá, às vezes o personagem é meio misturado com aquela raça que ele tem, às vezes ele tem algum símbolo no corpo, alguma coisa do tipo, algo que defina visualmente talvez ali qual raça que ele é, para que o leitor possa ter uma rápida identificação. Aqui parece uma história no sentido que ela pode ser mais curta, já que a gente está falando especificamente de uma missão. Não é algo ali que envolve muitas coisas grandiosas e tal. Você imagina que é uma missão simples de investigação, localização e enfim, captura ou algo do tipo. Imagino que inicialmente seria captura, né? Quando fala ele tem uma missão de derrotar um líder. Derrotar é uma palavra que a gente usa só dentro do meio da ficção, né? Ninguém usa derrotar de verdade na vida real. Você não fala que... Assim, usa pra guerra, né? Derrotar. Mas usa mais vencer, talvez. Né? Não sei quem derrotou tal na guerra ou em esportes ou algo do tipo. Porque a derrota, ela envolve muito um conceito de vitória, porém onde você não matou o outro, né? O adversário ou algo assim. Numa missão seria muito mais uma missão ou de captura ou de eliminação, né? Então, ou seria, vai lá e captura ele, traz ele para ser preso, para ser julgado e preso, ou vai lá e mata ele. A gente tem o caso famoso do Bin Laden, né? Que é exatamente uma missão aí, onde eles foram mandados para matar o Bin Laden. Acho que capturar não era nem sequer uma opção. Então, vale a pena também ver qual que é o objetivo dele aqui, ou se o objetivo é capturar e aí ele vai ter que matar porque é o único jeito, porque o cara não iria se entregar de jeito nenhum e tal. Pode ser um desdobramento dessa história e aí com isso a gente pode começar a desenvolver o personagem, que é aquele ponto. Aqui a gente tem uma ideia um pouco mais superficial, quer dizer, a gente tem um homem chamado Leonardo, ele tem um poder, ele tem uma missão e ele vai cumprir essa missão. Como que a gente desenvolve a partir disso? A gente começa a pensar em algumas características por exemplo, por que essa história é a história do Leonardo e não do Zezinho? Então vamos lá, vamos supor que a missão é capturar ele vivo, e aí por isso mandar o Leonardo, porque ele é muito bom nisso. Por que ele é muito bom nisso? Porque o Leonardo, ele tem, sei lá, quando ele era mais novo ali, ele matou um criminoso, por exemplo, e aí depois ele descobriu a família desse criminoso e tal, e ele percebeu que, mesmo sendo um criminoso, ele tinha pessoas que se importavam com ele e tal, e que sofreram a morte dele. Então, mesmo ele tendo feito o certo, a justiça, entre aspas, ali, de matar um criminoso, ele acabou causando muita dor e muita perda em pessoas que, teoricamente, são inocentes. A mulher ou o filho do criminoso não tem nada a ver com a vida de crimes do criminoso. E aí, com isso, ele pode ter jurado que ele não iria mais matar ninguém, ele iria capturar e essa pessoa seria julgada pela justiça e tal. E a partir daí, ele cresceu em reputação nesse lance de captura sem morte. E aí, talvez por isso que ele seria mandado para essa missão, porque o Kazuko pode ter alguma informação importante que faça com que o governo que mandou ali capturar ele queira ele vivo. E aí, o Leonardo, na verdade, vai chegar numa situação onde ele praticamente vai ser obrigado a matar o Kazuko, porque o Kazuko não vai se entregar, e porque ele vai fazer coisas muito piores se o Leonardo não matar ele. Então você tem um conflito interno direto do personagem que desenvolve ele e como essa trama desenvolve esse personagem específico. É importante para a própria trajetória desse personagem. Então
Ele tem uma regra de não matar e ao longo da trama ele se mantém firme nessa regra, porém, em algum determinado momento ele pode ou duvidar dessa regra e realmente quebrar ela e perceber que em algumas determinadas situações, alguns determinados sujeitos não têm salvação e o mundo só vai estar melhor com eles mortos, ou do contrário, ele vai se manter fiel à sua regra, fiel a essa ética, a essa política pessoal dele, e mesmo numa situação onde ele precisaria, ou tudo indica que ele precisaria, que ele teria que matar o Kazuko, ele consegue ainda capturar ele vivo, mostrando que a determinação do Leonardo também é inabalável. Então, varia de acordo com como você quer desenvolver essa questão do personagem, mas eu acho sempre interessante você colocar esses aspectos pessoais do personagem na trama que você está envolvendo, por mais besta que ela possa ser. E quando eu falo besta, eu digo no sentido de simples, de cotidiano, de rotineira. Quer dizer, o Leonardo é um militar, ele faz missões como essa o tempo inteiro, mas por que a gente está mostrando especificamente essa missão aqui nessa história e não uma outra missão qualquer dele? E aí a gente cria uma importância para essa missão a mais, que é o próprio desenvolvimento ou demonstrar, né, como o objetivo de estar contando essa história. Eu estou contando essa história para demonstrar como nem todas as pessoas merecem ser salvas, ou eu estou contando essa história para demonstrar como uma determinação de um homem pode ser inabalável mesmo nas circunstâncias mais adversas, que é o que eu vivo falando aqui, que a gente chama de tema no mangá. Então, qual é o tema que você está querendo abordar na sua história? Sabendo esse tema, você consegue ter uma ideia muito maior e muito melhor de como andar com a trama, de como encaixar personagens e de como andar com o seu personagem principal para que ele tenha um desenvolvimento interessante ao longo da história. Desenvolvimento de personagem não é simplesmente contar o passado daquele personagem. Desenvolvimento do personagem é você atrelar o passado do personagem com os acontecimentos presentes da trama para levar o personagem para um futuro que seja diferente de como ele começou, quando a história começou também. O nome da nossa próxima sinopse é Enable Editing. Editing, eu não sei como falar isso do jeito certo. To edit. Editing. Deve ser algo desse tipo. Eu não sei qual que é a tradução de edit de verdade. Porque a gente usa, né, edição, editar em vídeo, em imagem, várias coisas, e acabou que eu nunca pensei de verdade na tradução da palavra edit em inglês. Eu imagino que talvez seja modificar, pelo menos a gente usa com o sentido de modificar. Enable editing seria tipo modificação aberta? Tipo, é possível modificar? Não sei, não consegui captar qual que é a ideia aqui do título dessa história. Vamos ver se a gente, lendo a sinopse, que tá um tantinho grande, mas vamos ver se a gente, lendo a sinopse, a gente consegue entender um pouco melhor do que esse título se trata. Há muito tempo o anjo Lúcifer desceu na terra sem permissão dos deuses, tem mais de um deus e tem Lúcifer, e cometeu um grande pecado. Assim os deuses enviaram um anjo Gabriel para bani-lo do céu, o aprisionando no inferno, e se certifique... Ele falou aqui de um jeito como se alguém estivesse falando já com o Gabriel. E se certifique que ele permaneça lá. Acho que era... E se certificando que ele permaneça lá. Mas o que eles não imaginavam era que Lúcifer tinha um plano. Assim a história continua. Depois de todos que ela amava... O português aqui está um pouco complicado. Talvez o autor possa ser muito novo, ou talvez ele só precise dar um reforço nas aulas de português, porque está um pouco complicado de entender. Depois de todos que ela amava morrerem, talvez, diante dos seus olhos, uma garota amaldiçoada por um anel de família dado por sua mãe vai em busca de respostas em um livro antigo, tentando entender por que sua mãe presentearia sua filha com uma joia amaldiçoada. Ao mexer no livro, ela se vê em um novo mundo, onde ela conhece o passado e o destino da sua família. Em um mundo medieval, onde um reino localizado no norte estava acontecendo um noivado da princesa, quando o noivo é acusado de tentar envenenar o rei. Em um dos quartos do castelo, a princesa é informada que o castelo está sendo atacado e terá de fugir sozinha por uma passagem secreta no subterrâneo, quando encontra preso em uma cela um homem que diz ser seu pretendente e também ser inocente da acusação de envenenar o rei. Tá. Após soltá-lo, ele jura proteger e levá-la até seu destino no sul, onde eles embarcam em uma jornada atravessando a floresta sinistra para chegar no Reino do Sul, onde aventura, maldições, segredos e paixão vão só colidir. Ok, aqui eu não consegui traçar um paralelo direto entre todas essas histórias. Parece uma confusão de histórias. E
Caso eu tenha acertado e o autor dessa história seja novo, sei lá, tenha 10, 12 anos, 13 anos, alguma coisa do tipo, eu vou chutar que provavelmente, muito provavelmente, é o primeiro mangá desse autor aqui. E se esse for o caso e você estiver vendo esse vídeo, ou se você tem uma ideia que lembra um pouco essa em termos de quantidade de coisas ali, né? Quer dizer, a gente começa com toda uma trama ali envolvendo Lúcifer, deuses, anjos, etc. Aí a gente pula para uma trama envolvendo uma garota que tem os pais mortos, recebe uma herança, pega uma herança com uma maldição, pega um livro e vê o passado, e a gente pula para uma outra trama que tem uma princesa que está tendo o seu reino atacado e aí ela tem que fugir. Isso, por sinal, me lembra muito algumas sinopses que eu já li aqui. Como tem alguns detalhes aqui para mim que parecem estar um pouco diferentes da sinopse que eu lembro de ter lido, então eu vou analisar mesmo assim. Né? Já são mais de 100 vídeos, a gente está no 122, eu acho. Enfim, já são mais de 120 vídeos, então existem várias sinopses que são muito parecidas. Pode ser que o autor tenha enviado 2 vezes, pode ser que o autor que enviou essa sinopse não quis esperar, se tornou um membro, enviou a sinopse como membro, né? E aí eu li a versão como membro, e talvez por isso que estejam alguns detalhes diferentes aqui, porque ele já refez ela. Enfim, particularmente eu não tenho como saber, como eu disse, vou analisar assim mesmo. Enfim, então a gente tem 3 tramas diferentes. Se você tem essa ideia assim, se você é o autor dessa história, eu particularmente aconselho que você quebre isso aqui em 3 histórias diferentes. Se você tem realmente um plano de como essas 3 histórias se encaixam, então o que eu diria conta 3 histórias separadas que elas se encaixam de alguma forma no mesmo universo, ali talvez no final de cada uma ou algo do tipo, mas foca nas 3 de maneira diferente, porque eu acredito que para um autor iniciante fazer uma história que tem 3 pontos tão distintos, assim, 3 pontos de linha temporal, de trama, de acontecimentos tão distintos, assim, é um desafio muito grande e corre o risco realmente de a história ficar um tanto perdida. Você migrar da história de Lúcifer para a história da garota que perdeu os pais e achou um livro, para a história da princesa, e aí de repente você volta para a garota que perdeu os pais, de repente você volta para Lúcifer e o leitor fica perdido e ele não sabe o que ele está acompanhando de verdade. Então, eu sempre aconselho nos seus primeiros mangás, começar pelo mais simples e depois, conforme você vai ganhando experiência, você vai construindo histórias mais complexas, com mais reviravoltas e coisas do tipo, com mais personagens, mais tramas, mais temas e por aí vai. Para primeiro mangá, o mais simples possível. Igual a gente estava falando, por exemplo, do mangá anterior. Você tem um personagem, esse personagem tem uma missão e ele vai cumprir uma missão. É uma história simples. Claro, a gente pode trabalhar essa história para que ela seja simples, mas não simplória, né, superficial, rasa. A gente pode trabalhar ali o personagem para ele ser profundo, para ter temas, para ter discussões e tal, que vai fazer a história ser boa, apesar de ela ser simples na sua estrutura. Mas, enfim... esse é o ponto. Eu tenho a impressão que eu ia concluir com alguma outra coisa, mas eu perdi aqui o fio da meada. De qualquer modo, o que eu diria faz 3 histórias separadas. Ainda que elas sejam no mesmo universo, faz 3 histórias separadas. Então, beleza, você tem a história do plano de Lúcifer, conta a história do plano de Lúcifer. Se você vai querer encaixar tudo isso na mesma história, então eu diria para tentar ali realmente fazer os elementos se ligarem mais. Então, a garota que acha o livro, ela é descendente direto, ela é uma reencarnação da princesa. O pretendente da princesa é talvez o arcanjo Gabriel. E a garota do livro, ela conhece alguém ali também que pode ser o tal do arcanjo Gabriel. O plano de Lúcifer era o envenenamento do rei ali para ele poder voltar. E aí você coloca um vilão e agora... você percebe que está tendo a mesma coisa acontecendo de novo. Só que essa garota, por exemplo, pode descobrir que ela é órfã. E aí o pai biológico dela, na verdade, é alguém importante que também vai ser envenenado. E agora a missão dela é impedir o envenenamento desse pai aí. Porque se esse pai for envenenado, vai ser, sei lá, a 60ª... vamos supor que seja o 666 para o Lúcifer voltar. Então vai ser a 106ª... é assim que fala? Não, 106ª é 106. 70ª, eu não sei. Vai ser a vítima de número 666 ali da família, né, da descendência dessa garota que vai ser envenenada e aí Lúcifer vai voltar para a Terra. Então eles têm que fazer tudo para impedir. Ou seja, tudo isso que a gente está apresentando não são tramas que a gente vai acompanhar de fato. O lance de Lúcifer, o lance do anel amaldiçoado do pretendente da princesa, isso não são tramas importantes que a gente vai acompanhar de fato.
Vão ser detalhes ali do background da história, e o que a gente vai acompanhar de fato é a garota que achou esse livro e que está descobrindo tudo isso, vai estar junto ali com o Gabriel, tentando achar o pai dela biológico para impedir que Lúcifer volte. E aí a gente tem uma trama mais concisa. Mesmo mantendo tudo isso aqui, a gente foca naquilo que a gente quer contar. Eu não vou ficar variando ali entre tramas e narrativas diferentes. Então, particularmente, eu ainda acho que dá para separar. Dá para separar as histórias, contar só alguma coisa ali, mas quis dar uma ideia aqui também de como eu imagino que essas histórias poderiam ser unidas e ainda assim não ficar confuso, não ficar uma trama extremamente complexa. Fica um tanto complexa, mas não demais, porque a gente ainda sabe muito claramente o que a gente está acompanhando, o que a gente quer contar. A gente quer contar a história da garota que perdeu os pais, achou o livro, descobriu sobre seus antepassados, descobriu que é órfã, que seus pais não eram pais biológicos e que agora o seu pai biológico vai ser envenenado e isso vai trazer o capeta de volta para a Terra. E é essa a história que a gente vai contar, acompanhar, e é essa personagem que a gente vai desenvolver, é ela que a gente vai trabalhar. E aí é o que eu falo de, mesmo tendo todas essas questões de background, etc., a gente foca naquilo que a gente vai contar, porque é entendendo aquilo que a gente vai contar que a gente entende aquilo que a gente vai ter que desenvolver. Não tem por que desenvolver a princesa ali, do mesmo jeito que não tem por que desenvolver o Gabriel ali no começo da história, o arcanjo Gabriel no começo da história, porque não são eles que a gente vai acompanhar. Eles são detalhes da trama que são importantes para que a gente entenda o que vai acontecer e certos desdobramentos, enfim, reviravoltas que podem acontecer na trama principal que a gente está acompanhando de verdade, que aí sim é onde a gente vai desenvolver os personagens. Acabou minha água. O bom desse copo é que ele mantém a água bem fresca, o ruim é que, mesmo ele sendo grandão, a água acaba muito rápido. Vamos para a nossa próxima sinopse então. O nome dela é A Ordem Celestial. A gente está falando de anjos agora há pouco. Vamos outra história talvez tenha a ver com isso. Uma profecia antiga criada pelos deuses conta sobre um ser nascido que se tornará um herói e derrotará os inimigos da humanidade. Allen é um garoto comum dos anos medievais, ao crescer se torna esse herói, mas ao lutar contra o grande vilão, os dois morrem e Allen volta à vida e o ciclo se reinicia. Muitos anos depois, na 1000ª vez desse ciclo, durante a 77ª, agora eu falei certo, geração humana, Allen, vendo que tudo o que ele fez durante todo esse tempo foi a mesma coisa, ele então decide deixar tudo de lado e viver por si só, pelo menos uma vez, indo contra essa ordem criada lá nos primórdios, fazendo assim os deuses mandarem seus anjos atrás dele para que eles possam encontrar outro escolhido dessa profecia. Tá, os anjos foram atrás dele ou foram encontrar outro escolhido? Ficou um pouco contraditória essa parte. Vamos lá. Tanto o Allen tem uma nota aqui, né, no final. Tanto o Allen quanto o vilão renascem. É um ciclo mútuo de morte e de renascimento entre eles. Então não sei se faz um personagem novo para viver essa história ou o próprio Allen. Fiquei na dúvida nessa parte. Se puder ajudar, eu agradeço. Essa história me lembrou muito a história do jogo Epic Seven. Muito. Inclusive, como que é o nome do protagonista do Epic Seven? Porque eu tinha a impressão que era algo parecido com isso também. Haas. Não, tem nada a ver com isso. O nome do protagonista do Epic Seven é Haas. Enfim, a história é muito, muito parecida com o roteiro de Epic Seven, que é um jogo excelente, a história é muito boa. Eu só joguei a história da primeira parte ali, do primeiro mundo. Depois, quando vai para o outro mundo, eu joguei só alguns cenários ali e parei. Mas a primeira história é exatamente isso. Você tem ali uma deusa que tem ali o mundo, as pessoas rezam para essa deusa, etc. E aí ela envia um escolhido dela para enfrentar o arquidemônio, que eu não lembro qual que era o nome. Enfim, mas era algo bem desse tipo, arquidemônio. Era tipo pandemônio. Era um negócio bem assim, o nome. Era um nome quase bem genérico. E a ideia era essa, ele tinha o Haas, ele vem para a Terra como o escolhido dessa deusa para ajudar a humanidade a enfrentar o tal do arquidemônio. E se a Terra é destruída, vem um ciclo de novo. E aí, depois de um tempo, a memória do Aren, eu tô falando aqui do personagem do cara já. A memória do Haas, ela, se eu não me engano, é apagada toda vez e ele tem só alguns flashes de memória. Não lembro agora, com certeza, se a memória dele é apagada ou se ele lembra, ele só não fala. Faz bastante tempo que eu joguei, bastante tempo mesmo. Mas acho que uns 3 anos já, ou até mais. Não, faz mais. Faz 4 anos e pouco que eu joguei o Epic Seven. O lance do Epic Seven é que realmente,
em boa parte das vezes o arquidemônio ele consegue ali renascer, matar todo mundo, e aí o Raz ele volta e todo mundo meio que tá vivo de novo. Então a deusa meio que tá repetindo esse ciclo aí até vencer, algo do tipo. E realmente mais pra frente da história, já um pouco de spoiler, inclusive isso aqui já é spoiler, que acho que só revela mais pra frente que realmente nas outras tretas o mundo foi destruído e aí tudo aconteceu de novo e meio que tá voltando o tempo inteiro nesse ciclo eterno. E aí o Raz ele decide parar de seguir a deusa e seguir o próprio caminho, já que ele tá cansado de ver os amigos, as pessoas que ele conhece e tal, morrendo e tendo de ficar fazendo isso o tempo inteiro pela eternidade. A história, como eu disse aqui, né, falei várias vezes, é bem parecida. Achei interessante a ideia de... aqui não é o mundo inteiro que reseta, né, é só o herói e o vilão, digamos assim, né? Então eles vivem renascendo e passando por uma guerra, por alguma coisa desse tipo, até o protagonista estar cansado de lutar essa batalha. Pelo que eu entendi, ele tem memória, né? Então a memória dele vai voltando, e isso é um ponto muito crucial, eu acho, para a trama, para você poder desenvolver esse cansaço que ele tem ali em relação a isso. O vilão também deve relembrar, aí não sei... se a gente poderia seguir por um caminho onde o vilão também cansou, ou a gente poderia, na verdade, agora parando para pensar nisso, talvez a gente poderia abordar essa história do ponto de vista do vilão. Porque vamos lá, a gente está aqui num ciclo de meio que renascimento dos dois, né? Então sempre vai ter um inimigo da humanidade que é um vilão ali escolhido, né? Talvez não seja escolhido, e um herói. Aqui a história está falando do ponto de vista do herói, mas se a gente acompanhasse do ponto de vista do vilão, faria, eu acho que até mais sentido ele desistir disso. O herói está sempre ali para combater o vilão e ser consagrado, né, por todos e tal, como grande salvador, enquanto o vilão está sempre para ser derrotado. Então ele vive um ciclo de morte muito maior e muito mais, como posso dizer, violento, talvez seria a palavra, do que o Allen, né? Enfim. E aí faria bastante sentido ele deixar de ser, ele tentar deixar de cumprir esse papel, a ponto de que o Allen talvez vire uma espécie de vilão, porque o Allen quer continuar, eu tô continuando chamando o Allen, o herói de Allen, porque é aqui como tá. Mas enfim, poderia mudar os nomes, né? Se o protagonista fosse o vilão poderia ser o Allen. Enfim, só estou usando aqui do jeito que está escrito na sinopse. O Allen poderia virar o vilão da história, entre aspas, no sentido de que ele quer continuar sendo o herói, ele quer continuar repetindo esse ciclo, enquanto o cara que é o vilão não quer mais. E aí o Allen vai começar a provocar esse vilão para que ele faça determinadas coisas, e aí nisso o próprio Allen vai se tornando o vilão, e a gente pode ter um rompimento do ciclo, onde o vilão vai virar o herói da história e o herói vai virar o vilão da história. Claro, isso aqui não é tão condizente com a parte ali que eu acho que o autor quer abordar de fato, que é a questão dos deuses mandarem anjos atrás deles e tal, para que escolham um novo escolhido. Enfim, para encontrar um novo escolhido, a profecia foi a parte que eu achei complicada. Particularmente, eu acho interessante os deuses mandarem anjos ali para punir esses, para capturar, talvez, fazer alguma espécie de lavagem cerebral, enfim, para fazer alguma coisa, ou realmente os anjos podem desistir deles e tentar achar alguém diferente para a profecia. Funcionaria também com o vilão, então uma vez que o vilão se recusa a fazer isso, o Alien fica meio perdido, né, em um determinado momento, e aí esses anjos podem chegar, tentar achar outros dois, e aí o vilão pode convencer o Alien, por exemplo, a impedirem os anjos, porque eles sabem o que eles passaram. Vamos lá, eu vou fazer uma linha do tempo que eu acho que vai ficar um pouco mais claro aqui qual que é a minha ideia de um modo geral. Então vamos lá. Você tem esse ciclo de repetições, um herói, um vilão, ok. O vilão sempre é derrotado, a humanidade sempre prospera por um determinado tempo, até que esse ciclo recomeça. Em algum determinado momento, o vilão vai percebendo que ele está cansado dessa vida, que ele está cansado de ficar morrendo, sempre tendo uma morte violenta, sempre sendo visto como mal ali e tal, nunca, sempre terminando sozinho, sempre tendo um final ruim, negativo para ele, e ele decide mudar, ele decide simplesmente
por que eu tenho que continuar cumprindo esse papel? Ele decide parar de cumprir esse papel. Ao parar de cumprir esse papel, o alien fica meio que sem papel, e aí, como ele quer continuar cumprindo o papel, porque a parte dele do papel é boa, ele vai tentar provocar que o vilão faça suas vilanias, faça suas coisas, para que ele possa. Nisso, o próprio vilão pode convencer o alien de que não faz sentido essa luta eterna que eles têm, que eles são fantoches dos deuses, etc. O que pode fazer o alien cair numa espécie de depressão e, enfim, abandonar tudo e ficar, sei lá, bebendo por aí, virando um mendigo. Só uma ideia aqui geral. Nisso, os deuses percebem que o plano deles não está se concretizando e aí eles enviam os anjos para fazer novos escolhidos. E talvez, sei lá, matar esses dois pela última vez, ou só largar, não sei, enfim. Mas, de qualquer modo, o vilão pode acabar descobrindo isso sobre esse plano dos deuses de achar novos escolhidos, e aí ele pode ir resgatar o alien, que agora tá um bêbado mendigo, ali porque ele perdeu a esperança em tudo, e aí os dois vão ir atrás dos anjos para que impeça realmente dos deuses de realizar isso. Aí você pode escalando a história à medida que quiser, né? Eles enfrentam ali os primeiros anjos, os deuses mandam anjos mais fortes, eles conseguem derrotar esses anjos mais fortes também, porque eles têm ali 67 gerações de combates, experiência e coisa do tipo, eles conhecem tudo isso, até, sei lá, os próprios deuses resolverem intervir, ou eles descobrirem que existiu algum outro propósito ali na luta deles, e essa luta deles servia para poder acumular poder, de repente, para um deus maior nascer. Então, por isso que os deuses querem que eles continuem fazendo isso, e é por isso que eles têm que parar de lutar e enfrentar os próprios deuses, ou algo do tipo. E aí, né, nisso, em algum determinado momento, eles podem ali ter uma divergência, acabarem lutando, e a luta deles gerar ali o poder pro Deus, o Deus renascer, eles terem que impedir, enfim, aí dá para escalar do jeito que quiser a história, mas eu acho, eu pelo menos achei mais interessante ver essa questão da desistência do ponto de vista do vilão, porque a gente teria um pouco dessa quebra de expectativa, onde o próprio herói iria assumir às vezes de vilão ali da história, do ponto de vista de quem a gente está acompanhando, do protagonista da história, que seria o vilão ali no mundo real, e também de como realmente esse negócio foi injusto com um dos membros da sua profecia, né? Que era obrigado a ser morto, assassinado todas as vezes, ali durante várias e várias gerações. Indo para a nossa última sinopse aqui, o nome dela é Ribrásil. E ela tem vários nomes bem complicados de se ler. Eu vou ler aqui do jeito que eu consegui. Posina, a nova Guajirim da Vila Gagelna, com o seu espírito aventureiro, curiosidade e uma tripulação fiel, saem da terra de Brasil e voltam para Portugal. E é Brasil mesmo, com esse negócio, o autor especificou aqui, foi uma das coisas que ele especificou. Será uma surpresa a coroa portuguesa rever as naus que haviam sido roubadas de volta. Mas o estado de guerra contra Castela não os deixa em paz, principalmente o príncipe João, que comanda a resistência da Lusitânia. O autor deixa claro que a história se passa mais ou menos em 1490, só que num universo um pouco diferente do nosso, né? Uma readaptação aí da nossa história. Enfim, como a sinopse é curta, eu vou dar uma lida aqui na observação do autor para a gente poder entender melhor aqui o contexto e poder analisar melhor a história. O ponto principal da história seria o romance da Posina e do príncipe, por causa que, na cabeça dele e de outros homens, tem que ser melhores que mulheres. Isso enquanto a Posina e outros da tribo dela não ligam para isso. Tanto que ela se apaixona pela gentileza e as tentativas que o João faz para se provar melhor, que ela acha engraçado. E o João se apaixona pela personalidade da Posina, além de acabarem tendo gostos parecidos. Ok. Aí ele diz que Guajirim é um título para uma mulher apta a liderar uma das vilas da etnia Gagelna, que é o nome de uma vila da Posina também, depois que o líder, o Guepuna, morrer. Se fosse um homem, seria Gwenlo. Ok. Certo. Pelo que eu entendi, esses nomes, eles são nomes talvez indígenas ou algo assim. Pelo que eu pude entender, tipo assim, seria como se os colonizadores, né, os primeiros que descobriram, entre grandes aspas, o Brasil tivessem enfrentado os índios, talvez sido capturados, mortos, ao invés de realmente o Brasil ter sido colonizado ali, os índios, os indígenas, né, enfim, tivessem capturado ali os navios, né, as naus,
e tivessem ido de volta ali para Portugal, talvez para declarar guerra ou alguma coisa desse tipo, né? Um estado de guerra contra Castela não os deixa em paz, principalmente o príncipe João, que manda a resistência da Lusitânia. Ok. Então é isso mesmo. Então eles vão lá meio que pra causar guerra. E aí, pelo que eu pude entender, a Posina, que é a líder ali dessa tribo que tá indo declarar guerra contra a corte portuguesa, a ideia da história é que ela se apaixone pelo príncipe João, que tá ali do outro lado, né, da guerra. Então você vai ter uma relação assim, pelo menos é isso que eu consegui entender. É interessante como que pode ser trabalhado essa relação. Claro que tem uma certa dificuldade, porque geralmente para a gente poder trabalhar, né, principalmente numa história de romance, onde aqui fala que o ponto principal da história é romance, então não tanto a guerra, mas claro, o pano de fundo da história é a guerra, né, então esse conflito político precisa ser desenvolvido de alguma forma e tal, com as estratégias, todas aquelas coisas de ataque, defesa e tal, todas essas coisas que vão envolver a guerra ali, mas o principal ponto é criar esse laço entre a Posina e o João, e isso é muito difícil quando você tem personagens que, por exemplo, não interagem. Então, uma das coisas clássicas que são feitas em histórias onde você tem um contexto de guerra, ou seja, um contexto de separação, e o objetivo da história é trabalhar da união de dois personagens que estariam separados por conta do contexto de guerra, né, de separação, ou fazer esses dois caírem em alguma situação onde eles fiquem codependentes um do outro, de modo que cada um pode conhecer o outro mais a fundo, de modo, né, que ele não vai ter só aquela visão caricata, supérflua, superficial do inimigo, né, mas sim conhecer a pessoa por detrás da imagem do inimigo. Ou outra forma é um deles ser capturado, por exemplo. Então vamos supor que o príncipe João seja capturado ali pela tribo da Posina, e aí ao interagir com ele ali, sendo prisioneiro, tentando extrair informações dele ou coisas do tipo para a guerra, ela acaba ali conhecendo, achando interessante, se apaixonando por ele, e aí que ela vai percebendo que, beleza, talvez a corte ali, quem está no comando, seja um grande desgraçado que mereça ser deposto de lá, mas talvez não são todos ali que mereçam morrer ou algo do tipo, né? Geralmente o contexto e o objetivo de fazer algo assim numa história é você tentar humanizar ali um pouco os lados para você chegar numa conclusão final da história de que guerra nunca é maneiro, guerra nunca é uma parada legal e morre muito mais inocentes do que culpados em qualquer guerra, né? Geralmente o culpado sei lá, são os reis, e os reis são os que menos vão morrer em guerra, né? Você vai ter milhões de mortes de soldados ali que não tem absolutamente nada a ver com o motivo pelo qual aquela guerra está acontecendo, mas são eles que vão pagar com a vida. Então, geralmente nas histórias o objetivo é esse, né? Você parte de um princípio onde você tem um preconceito muito forte com o outro lado, até os personagens terem interação entre si com o lado oposto, perceberem que o lado oposto é tão humano, tão gente quanto o lado aliado, e aí chegar à conclusão de que a guerra não é legal e que talvez eles estejam guerreando por um motivo bobo ou algo assim. Claro, aqui não é necessariamente um motivo bobo, né? Eles foram invadir uma outra terra, etc. Enfim. Aí é um caso um pouco mais complicado, porque daí tem todo o lance histórico e tal, real, que aconteceu no Brasil, massacre, escravidão, todo esse tipo de coisa que fica complicado também na história chegar nessa conclusão assim, né? O problema de quando a gente está fazendo histórias que tem fortes fundamentos, mais que seja uma realidade fictícia, né? Já que realmente os índios nunca foram, os indígenas nunca foram até Portugal nas naus, enfim, para declarar guerra, né? Alguns indígenas foram sim levados para Portugal, mas não nesse contexto. Quando você tem uma história com um pé muito forte na realidade, você acaba tendo que lidar com certas questões da própria realidade ali na sua história, né? Então você não pode simplesmente passar por cima de certos assuntos. Esse é o mal de fazer mangás, enfim, livros, qualquer coisa que tenham fundações históricas fortes. E aqui seria, acho que, um desses casos. Mas eu acho que o principal ponto, já que o foco da história é o romance, é desenvolver a forma como
a Posina e o João eles vão se aproximar a ponto de que eles possam se conhecer e possam desenvolver esse romance. E aí, claro, pensar o que esse romance vai afetar para a guerra, né? Como que esse romance afeta o pano de fundo da história, porque não dá para simplesmente, por mais que o objetivo da história seja desenvolver o romance, simplesmente focar no romance e esquecer que tem uma guerra acontecendo, senão acaba caindo no mesmo erro ali de Sword Art Online, né? Onde você tem todo um objetivo que é apresentado para você em 3 episódios ali mais ou menos, e aí de repente esse objetivo ele é cortado e a gente começa a acompanhar uma história completamente diferente daqueles objetivos que foram apresentados ali. E por mais que talvez você fale, mas o tema da história é que você tem que aproveitar cada lugar como lar, independente de onde seja. Então, beleza, o Kirito e a Asuna, não lembro agora se era esse o nome dela, decidem que ali vai ser a casa deles e eles vão viver felizes ali, mesmo que eles estejam em um jogo, etc e tal. Só que você percebe que a história ela fica capenga em perder o seu objetivo principal, quando do nada eles têm que inventar que o boss final tá ali no andar que eles, porque é o líder da guild, enfim, todo um rolo que não tem absolutamente nada a ver com a história que foi apresentada lá no começo. Então beleza, você quer trabalhar esse tema? Trabalhe esse tema enquanto você desenvolve o que foi apresentado na história, porque é aquilo que o seu leitor está esperando. Então se você apresentou um contexto de guerra, trabalhe e resolva esse contexto de guerra, mesmo que o foco principal seja o romance, mas que esse romance sirva de alguma forma para desenvolver também aquele pano de fundo que foi apresentado. Fazer isso definitivamente não é algo fácil, mas é preciso ser feito, né? Para a história não ficar parecendo que ela simplesmente deu um alt tab e esqueceu o problema que ela mesma tinha contado na história, ou algo assim. Até porque são personagens muito importantes para a guerra, para que eles simplesmente possam, por exemplo, fugir ou algo assim. Se eles fossem guerreiros separados ali e tal, guerreiros menores, soldados rasos ali, tanto da tribo quanto do exército, ok, tudo bem, você pode focar ali, deixar a guerra como um plano de fundo, onde eles realmente... Caraca, minha cadeira desmontou aqui enquanto eu estava gravando. Enfim, onde eles podem simplesmente ignorar realmente a guerra, mas quando a gente está falando dos comandantes da guerra, beleza, talvez o príncipe João não seja necessariamente o comandante, mas seja o segundo ali, enfim, ele é muito importante para essa situação de guerra. Então mesmo ele ser capturado, é uma situação que é preciso ser desenvolvida. Ele foi capturado ali, tem toda a questão de enviar gente para tentar libertar ele, de fazer negociação, de um monte de coisa que envolve ali, onde talvez até o contexto final da história seja, ela liberta ele e eles vão embora e fica por isso mesmo, eles vão ficar separados, mas a separação deles é pro bem maior ali das duas nações. Pode ser algo assim também, mas novamente, desenvolver o romance e desenvolver a guerra, porque ambos são importantes aí para a história que está sendo contada. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Muito obrigado para você que assistiu e para você que chegou até aqui. Deixe nos comentários, eu cheguei até aqui, porque eu gosto de ver quem que viu o vídeo inteiro. E se você viu o vídeo inteiro, dá uma conferida na cupom que eu tenho certeza que você vai gostar, cara. Eu já tô economizando aí nas minhas compras online, mostrei aí no começo do vídeo, né? E é muito legal, cara. Você recebe ali uma parte de volta e tal. É pouco por cada compra, mas conforme você vai fazendo compras e mais compras e mais compras, vai juntando uma graninha ali que você pode usar em várias outras coisas. É isso, eu vejo você em um próximo vídeo e falou!